Existem profecias na Bíblia a respeito da restauração da ordem que são bem claras. E também são bem claras as características que cercam esta restauração. Alguns acreditam que o judeu não acredita em restauração, não acredita em era messiânica, né? Era messiânica. Mas se não acreditássemos na era messiânica, então muitos livros do Tanar, Antigo Testamento, seriam ignorados por nós. Nós temos todos os livros do Antigo Testamento. Todos os livros normais, os livros comuns a todos. O Antigo Testamento, só que chamamos de Tanar. E eu vou apresentar para vocês, neste vídeo, o que é a Era Messiânica. 7 pontos da Era Messiânica que você não conhece. Ponto número 1. Bom, a forma como o judeu acredita na Era Messiânica é que é diferente, mas acredita. Ponto número 1, Jeremias 31:31. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, o primeiro ponto é o povo. O povo. A primeira questão aqui é com quem o texto fala que será estabelecido um novo pacto. Na sua Bíblia, esqueça a minha. Na sua Bíblia, em Jeremias 31:31, responde. Só faça ler, não estou usando hebraico, grego, nada. Só faça ler. Com quem o texto fala que haverá uma nova aliança? Se você leu, você já sabe, é Israel e Judá. Isso é uma profecia. É com Israel e com Judá que será a nova aliança. Onde fala que a aliança será com os gentios? Bota nos comentários. Onde a Bíblia fala, ou nesse texto, pelo menos, que é o texto mais forte, assim, né? Que fala que a aliança será com os gentios. Onde fala? Temos que ser espertos, vivos, abrir a Bíblia e ler. Onde fala isso? Não fala. Com Israel e com Judá. Então o judeu acredita na restauração. O judeu acredita na era messiânica. Mas acredita de acordo com o que está escrito e não com o que eu acho. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Antigo Testamento para ler. E esse texto não tem lá tantos problemas assim. Né? É um texto fácil de ser lido. Com o novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Né? Então tem que ter as duas casas, de acordo com esse texto, tem que ter as duas casas para ter esse novo pacto. Se o texto está dizendo que vai ser um pacto com Israel e com Judá, aí só tem Judá, então como é que vai fazer o pacto? Se o pacto é com as duas. Então não era com os gentios o novo pacto. Nós tiramos as informações da própria profecia. Essa união será feita ainda, tá? Ainda será feita com a casa de Judá mais casa de Israel. É igual a nova aliança, que é igual a era messiânica. Então nós acreditamos em era messiânica, exatamente do jeito que está escrito. Então nós aguardamos, sim, a era messiânica de acordo com a profecia. Nós aguardamos. E as recolherei dentre os povos de sua dispersão, as trarei dos países para onde foram, voltarei a reuni-las em sua própria terra e as alimentarei sobre as montanhas de Israel. Não estou inventando o texto, não. Isso está em Ezequiel capítulo 34. Não é um argumento meu.
Esse aqui é o argumento de Jartov Ben de Jehudá. Não, está escrito em Ezequiel capítulo 34, versículo 20 em diante. Você pode ler na sua Bíblia. Então, o segundo ponto é o Mashiach. O Mashiach. Primeiro ponto, o povo. Segundo ponto, o Mashiach. E sobre elas porém um pastor que delas cuidará. Meu servo David. As apacentará e será o seu pastor. Estabelecerei com eles uma aliança de paz. Então, mesmo que não admitam ser David, o rei de Israel, sucessor de Saul, rei do povo todo, sucessor de Saul, mas é plausível que primeiro haja esta união dos 12 clãs familiares, Judá e Israel, na era messiânica. É plausível acreditar nisso? Deixa nos comentários, é plausível ou eu tenho que escolher as profecias? Não, eu não tenho que escolher as profecias, eu tenho que enxergá-las como ela é. Então, se o texto está dizendo, só esse é o segundo texto que eu leio assim, tem mais uns 20. O Antigo Testamento está dizendo que teria que ter as duas casas para a era messiânica. E o Mashiach governaria sobre as duas casas. Até os dias de hoje, ao que me consta, não sei se para você é a mesma informação, mas ao que me consta, as 12 tribos nunca voltaram a ser unidas. Então é óbvio que não veio ainda a era messiânica. Nós acreditamos, mas acreditamos de acordo com o que está escrito. E que viverão seguras no deserto e dormirão tranquilos nos bosques. Capítulo 34, versículo 25. Tem pontos mais graves do que isso, tá? Mas por enquanto aqui, nesse vídeo eu vou mostrar os pontos mais graves. Mas por enquanto, coloca uma coisa na cabeça. Não é que o judeu não acredita na era messiânica. Não, o judeu é o que mais acredita na era messiânica. Por isso o judeu não se deixa levar por ventos, tá? Não se deixa levar por o que um diz, outro diz. O vento que eu quero dizer é isso. Um diz, outro diz, um diz. Não. Está escrito o quê? Que haverá a reunião das 12 tribos e um rei os administrará. Pronto. Então, para vir a acontecer isso, as duas casas têm que estar unidas. E até hoje, nunca foram unidas. Ponto número 3. O Eterno. Ponto número 1, o povo. Ponto número 2, o Mashiach. Ponto número 3, o Eterno. A era messiânica será supervisionada pelo Eterno. E nesta época serão punidos os que tiverem de ser punidos. Pois com o fogo e com a sua espada entrará o Eterno em juízo com toda a criatura, e muitos serão destruídos pelo Eterno. Uma profecia. Quando fala destruídos pelo Eterno, alguns imaginam ver o próprio Eterno em ação. Um ser de tal formato, de tal tamanho, com X características. Mas se já lemos Ezequiel 34, que fala de um Mashiach, um governante, após a reunião dos 12 clãs familiares, sabemos então que é o Mashiach, obedecendo ao Eterno e não o contradizendo o Eterno. O Mashiach jamais vai contradizer o Eterno. O Mashiach vai fazer exatamente aquilo para o que foi ungido, para o que foi designado. Ele é quem executará o juízo. Então, se o Mashiach executa o juízo determinado pelo Eterno, é o Eterno quem está executando o juízo. Não há muita dificuldade em entender isso. Você tem dificuldades em entender isso? Você pode colocar nos comentários nesse ponto. Eu não entendi essa parte. Porque eu não vejo muita dificuldade nisso. Existe algum texto, a parte bomba, vem agora. Existe algum texto que especifique quais pessoas sofrerão esta destruição?
Esse texto que eu acabei de ler foi Isaías 66. Bom, pessoas específicas, classe de pessoas específicas, os que se purificam e santificam, infelizmente na tradução não vai trazer a palavra santificar, os que se purificam e se santificam para entrar nos jardins onde se acham seus ídolos, grupo após grupo, a fim de os servirem. Este é um dos grupos específicos, de acordo com Isaías 66:17, que será destruído. Grupos que se purificam e se santificam para entrar nos jardins, para trabalhar com seus ídolos. Então ninguém se engane, quem estiver fazendo isso, não será dado um jeitinho. Não será dado um jeitinho. O problema todo é que este não é o único grupo que será destruído na era messiânica. O judeu acredita na era messiânica, mas acredita de acordo com o que está escrito. E esse não é o único grupo. Outro grupo, os que comem da carne do porco. Carne do porco não. Não, peraí. Peraí que eu posso ter anotado errado. E aí eu posso ter lido também errado, né? Não é possível. Isaías capítulo 66, versículo 17. Os que se purificam para entrar nos jardins onde se acham seus ídolos, grupo após grupo, a fim de os servirem, e os que comem da carne do porco. Pode ser algum problema no meu óculos também. Hã? Será que está escrito mesmo carne do porco? Os que comem da carne do porco, dos répteis e do rato, serão todos consumidos. Por acaso, é uma pergunta, por acaso está escrito assim na sua escritura? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu falei assim, quando está escrito, né? Quando está assim, os que se purificam para entrar nos jardins onde se acham seus ídolos, alguém vai dizer, tá vendo? Isso vai acontecer, é claro que isso vai. Quando chega na parte B do mesmo versículo, as pessoas começam, não, acho que não, acho que aí, acho que isso, acho que isso, acho que isso, acho que aquilo, acho. Aí começa a grande matéria da teologia, axologia. Se é verdade que as pessoas que entram nos jardins para trabalhar com ídolos serão destruídas, então por que não é verdade que as pessoas que comem da carne do porco serão destruídas na era messiânica? Por que uma parte do versículo é válido, a outra parte não é válida? Então, peraí, então uma pessoa de uma outra religião, então pode pegar a parte que você acredita e dizer que não é válida também. E dessa forma não sabemos nunca o que é válido ou o que não é válido. Então eu então vou escolher o que é válido e o outro eu jogo fora. No mesmo versículo, se comem da carne do porco, está escrito, dos répteis e dos ratos, todos serão consumidos na era messiânica. O que você acha? Vai ser assim ou não vai ser assim? Porque pode vir outra pessoa, né? Depois de Isaías, pode ter vindo outra pessoa e ter dito, não é assim não. Deus estava enganado, então o Eterno estava enganado. O Eterno sendo onisciente, onipresente, onipotente, né? Todo mundo fala isso e tal. Não. Ele se enganou. É porque ele não sabia que depois disso seria assim, seria... Para de bobagem, né? O Eterno já sabia de tudo quando falou isso. Só um pelo, quando eu falo, os pelos sobem aqui, não sei porquê. O Eterno já sabia de tudo isso. Se viria alguém falar o contrário ou não, se viria alguma pessoa, algum grupo falando o contrário ou não, o Eterno já sabia disso. Mas ele categoricamente diz, os que comem da carne do porco serão todos consumidos. Então, as pessoas que por acaso esperarem pela era messiânica, tem que saber disso. A maioria das pessoas esconde esse versículo. Né? Os líderes escondem esses versículos, porque cala a boca. Está escrito na sua Bíblia. Os que comem da carne do porco serão destruídos. Carne do porco, dos répteis e do rato.
e do rato serão todos consumidos, diz o Eterno. Não está escrito diz Jartov, está escrito diz o Eterno. Se você acredita no Eterno, então é isso que vai acontecer. Agora, se você não acredita, você pode aí, aqui embaixo mesmo, você pode colocar pelo menos cada um 10 argumentos, porque eu vou ler 10 argumentos, mas vai prevalecer a Bíblia, vai prevalecer Isaías, vai prevalecer o Eterno. Então é bom que você fique bem ciente disso. Quarto ponto, o reino. Quarto ponto, o reino. É na era messiânica que vai acontecer o grande cumprimento da suprema profecia de Daniel. É na era messiânica que será despedaçado o poder dominante previsto por Daniel. E nos dias da existência daqueles reinos, o Deus dos céus estabelecerá um outro reino que nunca será destruído. Um outro reino que não cederá a outros povos a sua soberania. Deus dos céus vai estabelecer. Só que na profecia dele, ele viu que aquele reino não seria despedaçado por mãos humanas. E aquele reino até hoje prevalece, sob outro nome, é claro. Não será um reino oscilante. Não. Um reino vacilante que não sabe o que fazer, não sabe o que está fazendo, não sabe o que tem no seu território, não sabe o que tirar do seu território, não sabe o que absorver do seu território, não sabe o tipo de povo que está ao redor, o tipo de povo que está entrando. Não será. Será um povo que não cederá a outros povos a sua soberania. Ainda não temos. Lamento informá-lo, mas ainda não temos. Ele partirá em pedaços e consumirá os reinos à sua volta e permanecerá para sempre. Não será um reino passível de morte. Não será um reino passível de destruição. Não. Será um reino e consumirá os reinos à sua volta e permanecerá para sempre. Está escrito em Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45. Vai lá e lê. Assim como viste que por uma mão invisível era lançada da montanha uma pedra que quebrou em partículas o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, assim o grande Deus deu a conhecer ao rei o que ocorrerá no futuro. Aqui tem um problema aqui no texto, mas não vou abordar nesse vídeo não. Assim o grande Deus, tá? O problema está aqui, o grande Deus. Essa passagem está escrita em aramaico, mas deu para identificar, eu não leio aramaico, mas o livro está escrito em aramaico com letras hebraicas, então dá para ler. Deu a conhecer ao rei o que ocorrerá no futuro. Então o quarto ponto é o reino. Que reino será estabelecido no planeta Terra? Um reino que não será destruído. Não é um reino que será duvidoso, que não sabe o que está fazendo, que é dividido em trocentas situações. Não será um reino assim. Será um reino fixo, firme, estabelecido, governado, administrado na época certa. E com as 12 tribos reunidas. Aí sim temos um reino. Quando as 12 tribos estavam reunidas, o reino de Moshe, vamos chamar assim, o reino de Moshe era forte. Ninguém vencia o reino de Moshe. Quando as 12 tribos estavam reunidas sob David, era forte. Ninguém venceu o reino das 12 tribos. Percebeu? Por isso que a profecia é claríssima. Quando será estabelecida a era messiânica? Quando as 12 tribos estiverem reunidas. Por quê? Porque aí ela é indestrutível. É bonito, viu? A profecia, viu? É bonita. É de arrepiar. De arrepiar. Porque faz todo sentido. Quando é que elas não são destruídas? Quando elas são unidas. Então é óbvio que a era messiânica virá quando elas estiverem unidas. Isso é uma questão de lógica. Não, qual é o segredo para entender isso aqui? Nenhum segredo. Isso é uma questão prática, questão lógica, questão histórica. Não é uma questão só teórica. Funcionou na prática, então vai funcionar na prática.
Quinto ponto, a era messiânica é a era das ressurreições. É a era do voltar à vida. Essa é a era messiânica. Esta época é marcada assim: eis que trarei fôlego em vós, e vivereis. E porei sobre vós nervos. Farei crescer sobre vós carne. Vos cobrirei de pele. Vos infundirei fôlego, e vivereis. Esses ossos são toda a casa dos gentios. Não, de Israel, desculpe. Israel. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, secos estão nossos ossos, e perdida está nossa esperança. Estamos totalmente acabados. Na era messiânica, vai ter pessoas falando isso. A era messiânica é a era em que as pessoas estarão dizendo isso. Da casa de Israel, secos estão nossos ossos. Então, o povo, vamos tirar Israel, né? O povo que no período messiânico estiver falando isso, este será o povo. Secos estão nossos ossos, perdida está nossa esperança, estamos totalmente acabados. Aí eu lhe pergunto, hoje, é isso que é pregado? Hoje? Vamos colocar que a era messiânica, estamos nela, vamos colocar que estamos na era messiânica. É isso que o povo está falando? Estamos totalmente acabados? Ezequiel, capítulo 37. O povo está falando isso? É isso mesmo? Porque para ser a era messiânica, tem que ter alguém, senão a profecia falhou feio, falhou horrivelmente, está um desastre. Não, você está dizendo, descreveu o processo da ressurreição e disse, esses são toda a casa de Israel. Eis que dizem. Quem diz? Entende? Secos estão nossos ossos, e perdida está nossa esperança. A esperança está perdida. Tá? Estamos totalmente acabados. Quem vai dizer isso? Quem vai dizer isso? O povo que não foi reunido ainda. O povo que não foi reunido, que tipo de esperança ela tem? Nós acabamos de ver que o povo, quando está unido, é indestrutível. Se o povo não está unido, é esse povo que está dizendo, estamos totalmente acabados. Essa profecia só é válida para quem diz estas coisas, para quem diz estamos salvos. Não é para estas pessoas. As pessoas que estão dizendo estamos salvos, a era messiânica não é para essas pessoas. A era messiânica é a época da restauração. Então você não vai restaurar pessoas que estão salvas. Você vai restaurar pessoas que estão dizendo estamos totalmente acabados. Então, por vários motivos, não estamos na era messiânica. Era messiânica, né? Da restauração, da ressurreição, do reino, do Mashiach. Não estamos. Porque para estarmos, teríamos que estar dentro dessas características. Terá a ressurreição, que é um processo natural de evolução psicológica e tecnológica do ser humano. Por exemplo, nossos patriarcas precisam voltar à vida, precisam herdar o que lhes foi prometido. Eles estão mortos. Para a profecia ser validada, que dizia que herdarão essa terra para sempre, os seus descendentes, eles morreram e todos os outros também morreram. Se não houver ressurreição, não se cumprirá o que foi dito, que a terra era para sempre. A terra era deles para sempre, não se cumprirá. Então a era messiânica, o quinto ponto, é a era da ressurreição. Só que a ressurreição não é uma mágica, não é um clique, um botãozinho, é uma evolução. Hoje já temos, não vou dizer determinadas coisas aqui ainda não é o tempo, não é o tempo, chegou o tempo ainda. Mas hoje já temos a tecnologia da célula tronco, que é capaz de regenerar um monte de coisa hoje, 2023.
Você imagina o que será daqui 2123? Por exemplo, 2173? É óbvio que já terão descoberto muitas outras coisas. A ressurreição será uma coisa... A ressurreição está a um passo, cientificamente falando. Então, esse é o sexto, esse é o quinto ponto. A era messiânica, a era das ressurreições. Está acontecendo as ressurreições? Eu não tenho visto nenhuma reportagem sobre isso. Porque uma pessoa que vai ressuscitar vai ser uma notícia no mundo todo. Eu não tenho visto, não. Se você tem visto, estou falando de uma era. Estou falando de um lugar, um lugarzinho ali e tal. Ah, uma ressurreição ali, vai todo mundo para ali. Não, estou falando de uma era, um tempo de restauração. Você tem ouvido isso? Você tem visto isso? Tempo de ressurreição? Coloca nos comentários. Quero ver a sua opinião. Sexto ponto, céu e terra. Céu e terra. Deles escolherei também alguns para sacerdotes e outros para levitas, pois assim como os céus e a terra que hei de fazer estarão eternamente perante mim. Vou repetir porque esse versículo é bonito demais. Deles escolherei também alguns para sacerdotes e levitas e outros para levitas, pois assim como, é uma comparação, assim como os céus e a nova terra que hei de fazer estarão eternamente perante mim, assim também durará vossa posteridade e vosso nome. Funções no novo céu e na nova terra. Ou seja, no novo céu e na nova terra, daqui a pouco eu vou explicar, terá o que fazer. Não será um marasmo, uma chatice, não será algo parado e sem graça. Não, ele está dizendo que também vai escolher alguns para sacerdotes e levitas. Então, sacerdote tem função, levita tem função, então terá função, então terá trabalho. Não será uma coisa chata. Terá serviços. Os céus, que na verdade aqui é a atmosfera, eu já fiz um vídeo aqui demonstrando isso em Bereshit capítulo 1, será restaurado. Mas você sabia que a atmosfera será restaurada? Ah, Jastóvia, mas eu já ouço falar disso. É óbvio que sim. Esse é o processo. Assim como eu falei nesse instante da célula-tronco. Esse é o processo. A ciência vai evoluir. Você imaginaria entrar numa máquina do tempo hoje e dizer para nossos avós, nossos tataravós, dizendo, olha, minha avó, eu falo com alguém lá no Japão com um aparelho na nossa mão e dizer, ele está fazendo alguma coisa errada. Hoje estamos aqui vivos com o aparelho. Então qual é a dificuldade em aceitar isso? Que a ressurreição e outras situações, no céu, na terra, é um processo científico, evolutivo. Não há dificuldade. Céu, a atmosfera será restaurado. Hoje todo mundo fala do efeito estufa, a camada de ozônio. Então, tudo isso tem que ser restaurado. Tudo isso tem que ser restaurado. Hoje fala-se de vulcões, fala-se de placas tectônicas. Tudo isso tem que ser estabilizado ou não causar tantos danos. Então, teremos uma nova forma de viver, uma nova era, um novo momento do ser humano. Em uma nova atmosfera, em uma nova crosta terrestre, uma era messiânica. Calendário, sétimo ponto, calendário lunisolar estelar. E como teremos serviços, tais serviços serão ou continuarão orientados, não por um calendário feito pelo quarto reino, que será despedaçado por uma pedra lançada não por mãos humanas, de Daniel 2, mas orientado pelo calendário que sempre existiu,
orientado à era messiânica, orientado pelo calendário que sempre existiu, pelo calendário que existe. A era messiânica será orientada pelo calendário que sempre existirá. E em cada lua nova e em cada Shabat, toda criatura virá prostrar-se perante mim em meu santuário. Isaías 66, 23. Novo céu, nova terra, serviços sacerdotais orientados pelo sol, pela lua e pelas estrelas. É o mesmo texto. Se você admitir uma dessas, basta uma dessas coisas, as outras duas também serão admissíveis. Então, se você admitir uma delas, novo céu e nova terra você admite, então terá serviço. Então terá Shabat e lua nova. Então a era messiânica nós acreditamos. Sim, acreditamos. De acordo com o que está escrito. Não é de acordo com o que eu acho. Não, não é de acordo com o que você acha. Não é de acordo com o que qualquer outra pessoa ou coisa ou livro diga. As profecias não podem ser ignoradas pelos que acreditam, é óbvio. Não podem ser ignoradas. As profecias estão corretas. As profecias estão certas e elas ocorrerão, elas acontecerão. Quer eu queira, quer não. Eu não queria que determinadas profecias tivessem acontecido. Mas eu não era nem nascido quando determinadas coisas aconteceram. Não era nem nascido. E hoje é conhecido mundialmente as coisas que aconteceram. Em 1900 e tararara. Mas elas aconteceram. Ninguém naquela época queria que acontecesse determinadas profecias dentro do país, Israel. Mas elas aconteceram. Quer as pessoas naquela época acreditaram ou não, mas aconteceram. Entendeu como é que acontece? Como é que funciona? A profecia foi dada e ela será cumprida. Quer eu acredite, quer não, quer você acredite, quer não, quer eu aceite, quer não, quer você aceite, quer não. Ela será cumprida. E agora? Isso era a era messiânica. Isso é a era messiânica. Isso será a era messiânica. Sempre foi profetizado dessa forma. Só que talvez você não tenha visto. Você não foi ensinado, você não foi induzido a ler esses textos. E outros. Eu separei aqui 7. 7 pontos da era messiânica que você não conhecia. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos veremos no próximo vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês. Como entender profecias. Como entender profecias. É um vídeo muito bom. Aconselho que vocês vejam. Forte abraço. Muito obrigado pela sua visualização. Eu sou Jartov Ben-Yehudá e você está no nosso canal Pergunte a Jartov. Não esqueça de visitar os comentários. Vou deixar vários links aí que podem ser úteis para vocês. E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.